você é vestibulando, está esperando o resultado de alguma prova sair, quer começar uma faculdade, mas está perdido, não sabe que curso vai fazer, está no ensino médio e não tem um projeto de vida muito bem definido, acabou de começar a faculdade, mas quer desistir? Está atormentando a sua cabeça? Respira fundo. Eu sou a Lana. Eu sou o Antônio. E nós vamos contar um pouquinho do nosso testemunho de como foi esse processo de entrar na faculdade, para ver se a gente consegue ajudar você a ajeitar alguns pensamentos como esses. Então, eu atualmente faço engenharia biomédica na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu passei em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E então a gente vai contar, né, um pouquinho da nossa história de como a gente conseguiu chegar nesses lugares. A gente foi bem conturbado, porque ele pegou em grande parte o período da pandemia. Então, quando eu cheguei ali em 2021, eu tinha decidido que eu ia fazer neurociência na Universidade Federal do ABC. Só que aí o tempo foi passando e aquela questão da pandemia que não passava e a gente não sabia como seriam os vestibulares, o pessoal da minha sala começou a desanimar um pouco nessa questão dos estudos. E no último ano do ensino médio, muita gente já tinha desistido até de passar na faculdade naquele ano, porque a gente realmente tinha perdido muita coisa e o desânimo de fato bateu. No meio de tudo isso, chegou ali no mês de julho, nas férias de julho, e eu decidi também que eu iria desistir da faculdade naquele ano. E entraria num cursinho depois e aí sim tomaria rumo na minha vida acadêmica. Depois que eu tomei essa decisão, eu fui contar para o meu diretor espiritual. Cheguei lá, Padre Lucas, querido, seguinte, faculdade, vou fazer até uma prova ou outra, mas eu não quero esse compromisso de passar esse ano, né? Até porque o ensino médio foi muito difícil, o pessoal tá desanimado. O que eu recebi? Não, você não vai desistir. Falei, mas como assim? Como assim? E a partir dali, a gente foi conversando para que eu arranjasse uma forma de estudar, no sentido de, assim, não perder a esperança de que eu ainda poderia passar na faculdade aquele ano. Aí eu falei, mas padre, eu não tô gostando mais do curso que eu escolhi, eu queria fazer neurociência, mas não sei, não quero mais. E a gente fez todo o trabalho de pesquisar de novo todos os cursos que eu poderia fazer, a partir das áreas, das matérias que eu gostava, que eu não gostava. E eu achei esse curso aqui na cidade de São José dos Campos, de engenharia biomédica. Só que qual era o problema? A nota de corte desse curso era bem mais alta do que a nota de corte do curso anterior, que ia ser na faculdade do ABC. Eu falei, padre, eu tenho 3 meses para estudar para o vestibular. É impossível que eu consiga subir tanto a minha nota para que eu chegue na nota de corte desse bendito curso que eu escolhi. E o que eu recebi dele e das outras pessoas aqui da paróquia foi essencial para minha caminhada. E aquilo começou a me mover no sentido de acreditar mesmo em mim e falar, nossa, é possível fazer isso. E então, depois eu vou contar para vocês, deixar o Antônio falar um pouquinho, mas eu vou contar para vocês como ficou a minha rotina nesses 3 meses. No meu caso, eu já mudei tantas vezes de curso que eu gostaria de fazer. Quando eu era pequenininho, já teve época que eu queria ser policial. Aí teve uma época que eu queria ser médico. E quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a ter muita... Até por causa de familiares, eu comecei a querer muito a área do direito. E eu fiquei aí até o primeiro ano do ensino médio com essa vontade de fazer direito. Só que aí, com a pandemia, eu comecei a ir buscando mais a respeito do curso e resgatando essas antigas paixões, como por exemplo a medicina. Eu vi que, na verdade, eu queria prestar o vestibular de medicina. E aí, a partir daí, eu vi que eu precisava mudar muito a minha rotina de estudos. Por quê? Porque eu, até aquele momento, eu não estava estudando muito bem. Eu não estava indo muito bem nas provas, eu estava deixando de qualquer jeito mesmo. E eu sei que eu não sou super dotado em questão de inteligência, não tenho QI 200, mas eu sei que eu não tenho, graças a Deus, não tenho uma limitação. Então, se eu me esforçasse e encontrasse o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, eu sabia que naquele momento que eu ia conseguir. Aí no terceiro ano eu fiz cursinho online, junto com o ensino médio, porque o meu ensino médio não era uma das escolas mais fortes. Então, eu continuei e estudei. E aí eu não consegui passar porque medicina é um curso extremamente concorrido, principalmente nas universidades públicas. Então, aí
Em 2021, terminei meu ensino médio, em 2022 eu consegui convencer os meus pais a me pagarem um ano de cursinho. Evoluí muito, fui muito bem nos vestibulares, mas ainda não foi o suficiente para passar no vestibular de medicina. Só para encerrar minha jornada, então agora em 2023, né, o ano que terminou, eu fiz mais um ano de cursinho, mudei de cursinho, busquei outros professores e dei o meu máximo, sabendo que Deus estava ali comigo nos meus estudos. Infelizmente eu tive que abrir mão de muitos compromissos na igreja, eu era cerimoniário, servia frequentemente, eu tive que me afastar. Nessa jornada teve uma época que eu virei catequista, depois acabei tendo que sair de um outro grupo de jovens que eu estava. Então, todo esse caminho eu acabei tendo que abrir mão por causa desse compromisso que eu tinha, que eu saberia que não ia ser fácil, mas que Deus ia estar comigo. E graças a Deus, agora com esse ano que iniciou em 2023, agora eu descobri que eu recebi a notícia recentemente que eu passei no vestibular de medicina e fiquei extremamente feliz, extremamente feliz. Com isso que o Antônio falou, da questão de saber abrir mão de algumas coisas, a primeira coisa que eu ouvi quando eu decidi estudar mais afinco nesses 3 meses foi que, você vai muito na igreja, você precisa ir menos para poder... Eu falei, gente, calma. É diferente o ir na igreja ou cultivar a espiritualidade, que é uma coisa boa enquanto você está estudando, e é diferente você assumir mais compromissos na igreja. Então, às vezes, você querer coordenar 2, 3 pastorais ao mesmo tempo, ou participar de vários movimentos, de vários grupos, realmente, com a vida de estudos, às vezes não vai dar. Por uma questão de tempo, por uma questão de prioridade, por uma questão de você tem tarefas para fazer, você tem lista de exercícios para entregar, você também vai ter muitas provas para fazer quando chegar ali a época realmente dos vestibulares. E aí, o que eu escolhi fazer, então, nesses 3 meses? Eu tomaria muito cuidado tanto com a geração Macarius que eu coordenava, quanto com os outros ministérios que eu tinha, no caso era só os cerimoniários nessa época. E aí eu fiz a minha rotina de estudos. Então todo dia eu acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus às 6h10 e vinha aqui para a paróquia. Aqui na paróquia eu participava da missa das 7 horas da manhã, servia como cerimoniário, depois ia para casa da minha avó e ficava lá estudando o dia inteiro até umas 4h30 da tarde, mais ou menos, que era o horário que eu voltava para minha casa dos meus pais. E eu acho que a oração também deu todo um suporte no sentido de pedir a intercessão dos santos, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Eu prestei 3 vestibulares, o Enem, a Unesp e o vestibular da USP. O primeiro resultado que saiu foi da USP. Eu tinha me candidatado para Ciências Biomoleculares. Saiu o resultado e eu tinha passado em 6º. É lá no campus de São Carlos. E como forma de agradecimento por tudo que a paróquia e essas pessoas maravilhosas fizeram por mim, eu decidi que a primeira pessoa que eu iria contar da minha aprovação seria pro padre que tinha me acompanhado, o padre Lucas. E aí eu lembro que eu estava sozinha em casa à tarde nesse dia, chegou lá, né, a lista dos aprovados, eu olhei, e aí a única coisa que eu consegui fazer, eu lembro que eu peguei uma tinta verde, eu escrevi USP na minha testa, e eu liguei pro padre com a chamada de vídeo, e ele atendeu preocupado. Meu Deus, Alana, o que tá acontecendo? Você tá ligando nesse horário? E aí eu não conseguia falar, porque eu tava tão feliz que tinha passado. Aí eu fiquei olhando assim pra ele com aquela cara de felicidade, e ele, você não consegue falar? Eu falei, não, só fiz assim com a cabeça. Aí ele, tá bom, respira fundo. Eu respirei fundo, ele não consegue falar, eu... Aí ele, tem uma coisa escrita na sua testa, USP. Alana, você passou na USP, Alana? Aí eu fiz assim com a cabeça, aí ele ficou tão feliz também, e eu lembro que ele já ia contando pras outras pessoas que ele, da casa paroquial e tudo mais, e foi uma experiência muito legal, muito bonita. Aí depois saiu o resultado da Unesp, que eu tentei engenharia biotecnológica, lá no campus de Assis, também fui aprovada. Aí o primeiro lugar que eu coloquei foi no grupo da geração Macarius, e todo aquele apoio que eles vinham me dando nos 3 meses que eu estava estudando foi recompensado também. E por último, veio o resultado que eu mais estava esperando, que era a aprovação na Unifesp. Eu lembro que a Unifesp eu prestei pelo Enem, o resultado saiu 4h30 da madrugada e eu ia servir na missa das 7 horas da manhã. Eu falei, hoje eu vou descobrir se eu passei na faculdade que eu quero, vou descobrir se eu continuo em São José dos Campos ou não, na sacristia, para que todas aquelas pessoas que me acompanharam em todo esse período possam compartilhar dessa alegria comigo. E eu fui, e todo mundo que entrava na sacristia, eram os ministros, os coroinhas, eu falava, você gosta de emoção? Aí a pessoa olhava estranho assim pra mim, acho que gosta, Lana. Eu falei, vamos descobrir se eu passei na faculdade hoje então, faltando 5 minutos pra missa começar. E o pessoal começou a tremer, começou a ficar nervoso na sacristia. Aí o padre chegou, aí ele ficou do meu lado, já tá todo mundo de túnica, a procissão de entrada quase pronta. Aí eu peguei o celular e falei, gente, é agora, vamos ver se eu continuo aqui em São José ou não.
abri o resultado, pesquisei meu nome, apareceu lá na lista dos aprovados. Só sei que eu dei um grito e a primeira coisa que eu fiz, o padre estava do meu lado, eu dei um abraço nele. Aí todo mundo ficou muito emocionado, foi muito legal. E aí os ministros todos vieram me abraçar, a sacristã também veio dar parabéns. E a intenção daquela missa, basicamente, ela foi... no meu coração, ela foi celebrada agradecendo por todo o esforço que eu tinha conseguido fazer e por todas as aprovações que eu tinha conseguido. Seria muito fácil, acho que isso eu falo tanto pra mim quanto pra Antônio, seria muito fácil pra gente colocar esse mérito de ter passado só na gente. Então, foi fruto do meu esforço, da minha inteligência, do meu... É muito fácil da gente fazer isso. Mas eu não gosto de enxergar dessa forma. Então, se não fosse pela bondade de Deus, que me concedeu o dom da inteligência, o dom da disciplina, para que eu mantivesse esses estudos ao longo do tempo, se não fosse pelas pessoas boas que ele me colocou no meu caminho, o meu diretor espiritual, os outros padres da paróquia que também me apoiaram demais, a própria comunidade paroquial, os meus amigos, os meus professores que continuaram respondendo as minhas perguntas, mesmo quando as aulas já tinham acabado, se não fosse por essas pequenas bondades, nos detalhes do cotidiano, eu não seria capaz de ter passado. Eu teria desistido lá no meio do ano. Então, acho que a mensagem principal que a gente quer deixar nesse vídeo é assim, não desista, sabe? Um resultado daquele ano, pode ser que naquele ano você não tenha passado, mas poxa vida, existem outras oportunidades de você tentar. Existem pessoas para te apoiar. Firme a sua espiritualidade, sabe? Não deixe de rezar, não deixe de frequentar a Santa Missa, não deixe de estar em dia com os sacramentos. Isso pode e vai fazer muita diferença nessa jornada árdua que você tem de estudos. Reze pedindo para que Deus haja na sua vida, para que você passe numa boa faculdade, porque no fim das contas, Deus não é carrasco. Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você seja realizado. Então, faça tudo isso. E tenha fé, tenha esperança de que, mesmo nessas nuances da vida, nesses erros e acertos, esses momentos tristes e alegres, o propósito que Deus tem para sua vida é maior que tudo isso. E se você confiar e seguir nesse caminho persistente, perseverante, não tem como dar errado. A questão, tem uma passagem lá do livro do Alice do País das Maravilhas, que ela pergunta, né, pro gato qual caminho ela tinha que percorrer. E aí ele pergunta, depende, Alice, aonde você quer chegar? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala, então qual que é caminho serve? Então, o importante saiba onde você quer chegar. É difícil, às vezes, continuar, mas tome o primeiro passo, vê onde você quer chegar. Pode ser que você mude, não tem problema, mas olhe o horizonte, olhe onde você quer chegar, o caminho vai ser difícil, vai ter dificuldade, mas tenha fé em Deus, tome o primeiro passo, porque se você vai dar o passo, Ele te dá força para dar esse passo, mas Ele quer que você dê o passo. Continue, persevere, se tiver dificuldade, e a dificuldade vem, procure os amigos da igreja, procure a sua família, tanto biológica quanto a sua família espiritual, busque isso e o apoio de Deus em primeiro lugar, porque você, sabendo onde você quer chegar e tomando o primeiro passo, segurando a mão de Deus, você pode ter certeza que o caminho vai ser difícil, mas você chega lá. Conta pra mim então, você se identificou com as nossas histórias? Você tá com algum problema que a gente possa te ajudar? Deixa aí nos comentários, às vezes, a sua história, ou se... Geração Macários, eu preciso de ajuda com tal coisa, estou perdido nisso, passa um vídeo falando sobre aquilo. A gente quer te ajudar nessa jornada. Vai lá na nossa DM do Instagram, segue lá, @geramacarios, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. E no que a gente puder te ajudar nesse caminho, nessa trilha, a Geração Macários está aqui. Somos uma família para todo mundo.